Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito da equação Diofantina, né? Mais especificamente, essa aqui é uma aula continuação da aula anterior, em que eu quero falar da solução geral da equação Diofantina, ou seja, a forma que tem todas as soluções de uma equação Diofantina. Okay? Então, essa aula aqui é uma continuação. Se você não assistiu a aula anterior, volta, assista ela para assistir essa aula aqui, que ela é a continuação. Bom, nesse sentido, né, relembrando da aula anterior aqui, a gente viu o quê? A gente viu a questão da existência de solução para a equação Diofantina. Né? Lembrando aí, para quem não lembra, né, a equação Diofantina é uma equação da forma ax mais by igual a c, né? E a gente viu, né, na aula anterior que essa equação admite solução, né, quando você considera d o máximo divisor comum de a e b, né? Então, essa solução tem solução, C e somente C, né? Esse máximo divisor comum aqui que eu chamei de D, divide o valor C, né? Então, se D divide C, a gente sabe que tem solução. Então, eu demonstrei, a gente viu em detalhes aí na aula anterior esse teorema, né? E não apenas isso, a gente viu que da demonstração desse teorema, a gente consegue tirar duas soluções particulares, né? Uma solução x0, né? Que é R que multiplica o C que aparece aqui na equação Diofantina pelo D, que é o máximo divisor comum, né? E a outra solução, y0, né? É um certo S, que é esse mesmo C, que multiplica esse mesmo C dividido também pelo máximo divisor comum, né? E para quem não lembra, né, esse RS ele pode ser escolhido como sendo quem? Como sendo aquele RS de tal forma que eu consigo escrever o máximo divisor comum como sendo R vezes A, né, mais o S vezes B. Né? Como D é o máximo divisor comum de AB, pelo teorema de Bezout, a gente sabe que existe RS, né, tal que essa igualdade aqui ocorre. Né? E a gente viu também, utilizando o algoritmo de Euclides, que a gente consegue calcular uma possibilidade, né, para esse R e para esse S, tal que essa igualdade ocorre. Né? Então, se a gente consegue calcular o R e S, a gente consegue então escrever essa igualdade aqui em termos do máximo divisor comum. Com isso, a gente tendo esse R e tendo esse S, a gente sabe também, né, a gente viu na demonstração desse teorema, que quando eu considerar x0 como sendo esse R vezes o C da equação Diofantina, dividido pelo máximo divisor comum do A e do B que aparece aqui, né, vai ser uma solução e o y0 vai ser aí o outro termo que você coloca ali, né? E o x0 e y0 juntos formam uma solução para a equação. Ou seja, se você colocar o x0 aqui e o y0 aqui, efetuar a soma, você vai constatar que vai dar exatamente o valor C. Okay? Então, isso aqui é o que a gente viu aí rapidamente na aula anterior, né? Só fazendo um resumo aqui para vocês relembrarem certinho. Bom, agora eu quero falar esse outro teorema aqui, né? Então, esse primeiro teorema, ele é um teorema de existência, né? Ele dá um critério para você saber quando que existe solução ou não existe, né? Lembrando aqui que a gente está falando solução nos números inteiros, né? Nos números inteiros. Por quê? Porque nos números reais, né? Você consegue isolar o y ali e você tem aí infinitas soluções para a sua equação Diofantina. Mas nos números inteiros, não necessariamente você sempre tem solução. E esse teorema ele estabeleceu o critério de solução. E o critério é o quê? O máximo divisor comum do A e do B dividir o valor C. Né? Esse é o critério na qual você vai ter solução. Okay? Então, a gente viu exatamente isso daí. Né? Se o D divide C, tem solução. E, inclusive, uma das soluções é essa x0 e y0 que eu apresento aqui no slide para vocês. Essa solução vai ser importante, por quê? Porque eu vou utilizar ela para construir a solução geral. Como assim, professor, a solução geral? Esse x0 e y0 aqui, eles são soluções para esse problema. Okay? Porém, ele é uma solução. E esse problema, quando o D divide C, na verdade, né, essa equação Diofantina, quando o máximo divisor comum divide o valor C, ele tem infinitas soluções. Então, né, pode ser que dependendo do problema que você está resolvendo, a solução que você acha através do x0 e y0 não seja a solução conveniente para o seu contexto. E você precisa de outras soluções para esse problema. Né? Às vezes você tem outras condições que vão restringir a solução. Então, dito isso, você precisa conhecer quem são todas as soluções para esse problema, para essa equação Diofantina. Né? Então, o objetivo agora vai ser a gente justamente dar uma expressão para todas as soluções para essa equação Diofantina, para as infinitas soluções
para essa equação Diofantina, né? E obter essa solução, a gente vai utilizar essa solução que a gente já tem, que é a x0 e y0, né? Ou seja, né, o principal que eu quero trazer para vocês nessa aula de hoje é esse teorema aqui, né? Que ele fala o seguinte, ó, você considera aí A, B e C números inteiros, né? Tais que o máximo divisor comum de A e B divide C. Então, por que tais que o máximo divisor comum divide C? Porque essa é justamente, né, a condição na qual eu tenho solução. Então, se eu quero caracterizar a solução, né, e ter solução equivalente ao máximo divisor comum dividir o valor C, então, né, já faz sentido eu considerar aqui essa condição, né? Por quê? Porque é quando eu tenho as soluções que eu quero caracterizar nesse teorema. Então, ó, se você escrever o D na forma RA mais SB, que a gente aprendeu a fazer isso usando o algoritmo de Euclides, com RS aí sendo números inteiros, a gente vai ter que um valor x e um valor y vai formar uma solução para a equação Diofantina, né? Da forma ax mais by igual a c. C e somente c, x e y possui essa expressão dada aí, ó. X é aquele r vezes c sobre d mais o b sobre d vezes um t. E o y vai ser o s que multiplica c sobre d menos o a sobre d vezes um t. Com t inteiro. O que isso significa, gente? O que significa o quê? Que se a equação Diofantina tem solução, quer dizer o quê? Que todas as soluções delas vão ser da forma x, y que está escrito aí, onde o t pode ser qualquer número inteiro. Então, qualquer número inteiro que você tiver vai ser uma solução, e você colocar ele naquela expressão, para qualquer t inteiro que você escolher e colocar na expressão do x e do y que aparece ali, o x e o y vai ser uma solução. E por outro lado, se você pega uma solução aleatória da equação Diofantina, deve existir algum t inteiro que você consegue escrever essa solução conforme essa expressão aí para um determinado específico t. Então, todas as soluções são dessa forma. Então, se você pega qualquer t é solução, e se você escolhe um t, uma solução qualquer, tem que existir um t de tal forma que essa solução qualquer que você está escolhendo é obtida dessa forma para um certo t conveniente. Ok? Então, veja que é um resultado ali de C e somente C. Se você tem uma solução, ela é daquela forma. E se você pega um valor xy daquela forma, ele é uma solução. Então, você tem a ida e a volta, né? Que a gente chama de a ida ou a recíproca, né? A ida é o quê? Se é solução, então ela pode ser escrita como aquela expressão para algum t inteiro. A volta seria o quê? Se x e y é escolhido conforme aquela expressão, não importa qual seja o t que você escolha, não tem saída. Esse x e y vai ser uma solução da equação Diofantina, né? E uma observação interessante de observar aqui é o seguinte. Se você pegar essa expressão e fizer o t igual a zero, o que acontece? O x fica r que multiplica c vezes d, e o y fica s que multiplica c sobre d. E isso é exatamente a solução que a gente tinha anteriormente, tá vendo? No teorema anterior. Por isso que eu falo para vocês que a gente utiliza essa solução, então, que a gente obtém particular no teorema, né? Nesse primeiro teorema aqui de existência, para poder construir a forma geral da solução. Então, isso aqui vai ser uma fórmula para a sua solução. Beleza? Bom, eu vou demonstrar esse teorema com vocês, né? Porque é um teorema muito importante aqui, que oferece todas as soluções para a equação Diofantina, né? Porém, para demonstrar esse teorema aqui, a gente vai precisar do teorema de Euclides. Então, eu vou relembrar rapidamente aqui com vocês o que diz o teorema de Euclides, né? O que diz o teorema de Euclides? O teorema de Euclides, ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte: se você tem lá, né, que o máximo divisor comum de A e B é igual a 1 e o A divide o B vezes C, né? Então, o que acontece aqui? Assume que o máximo divisor comum entre dois números é o A e o B, o máximo divisor comum entre A e B seja 1, e que A divide B vezes C. Então, você considera aí A, B, C inteiros, né? Tais que o máximo divisor comum entre A e B é 1 e A divide B vezes C, né? Se isso acontece, o teorema de Euclides diz pra gente o seguinte: então, o A divide o valor C. Ok, gente? O A divide o valor C. Então, esse é o que diz aqui o teorema, que a gente chama de teorema de Euclides, né? Quando o máximo divisor comum entre dois números é 1 e o A divide B vezes C, então não tem saída. O A vai dividir o outro valor C. Não vai dividir o valor B ali necessariamente. Mas o C, com certeza, ele divide.
Não é difícil a gente enxergar essa demonstração desse teorema aqui, tá? Pelo seguinte fato, né? Como o masso divisor comum de A e B é igual a 1, né? O que a gente sabe? Note que, isso aqui já seria aí a demonstração desse teorema. Note que, se a gente considerar o masso divisor comum de A e C e B e C, né? Por propriedade de um masso divisor comum, isso aqui nada mais é que o máximo divisor comum é o masso divisor comum de A e B, tudo isso que multiplica quem? O módulo de C. Né? Como por hipótese o masso divisor comum é igual a 1, então eu posso trocar isso aqui tudo por 1. Então isso aqui vai ficar 1 vezes o módulo de C, que vai ficar igual o módulo de C. Então observe o seguinte, né? Que quando eu considero AC e BC, o masso divisor comum de ambos é exatamente quem? O valor absoluto aí de C. E quando C é positivo, por exemplo, né? O masso divisor comum de AC e BC vai ser exatamente C, né? Porque o módulo de C, quando C é positivo, é o próprio C. Por outro lado, né, a gente sabe o quê? Por outro lado, sabemos que a gente sabe que o A divide AC. Por que o A divide AC? Porque o AC é um múltiplo de A, né? E todo número divide o seu múltiplo, né? AC é igual a A vezes C. Então, o A divide AC, né? Todo número sempre divide o seu múltiplo, né? Então, isso aqui é verdade. E o A e o C podia ser quaisquer valor, o A sempre ia dividir AC. E pela hipótese, a gente sabe o que também, né? A gente está assumindo, além do masso divisor comum entre A e B e C1, a gente está assumindo que o A divide BC, né? Então, a gente sabe que o A divide AC e pela hipótese, né? Isso aqui sempre acontece, porém, né? Pela hipótese, eu sei também que o A divide B vezes C, né? Isso aqui já nem sempre acontece, né? Isso aqui já é porque eu estou assumindo na minha hipótese do meu teorema do teorema de Euclides, né? Então, em resumo, a gente sabe, então, que o A divide AC, porque o AC é múltiplo de A, e o A divide BC pela hipótese do teorema. Bom, se isso acontece, né, a gente tem aquele resultado que caracteriza o máximo divisor comum, né? Que um dos resultados que caracteriza o máximo divisor comum diz o seguinte, né? Que o máximo divisor comum, primeiro, ele é um divisor comum para ambos os números, né? Então, o máximo divisor comum é um divisor comum. E o máximo divisor comum tem uma propriedade que qualquer outro número que divide, que é um divisor comum para os números do máximo divisor comum ali, né? No caso aqui, a gente pensar o máximo divisor comum entre AC e BC, né? Então, o que caracteriza o máximo divisor comum é o que também? Que qualquer outro divisor comum tem que dividir o máximo divisor comum. Então, essa é uma das caracterizações do máximo divisor comum. Então, o que acontece? Se o A divide AC e o A divide BC, então quer dizer o quê? Que o A tem que dividir o máximo divisor comum entre AC e BC. Então, mas quem que é o máximo divisor comum entre AC e BC? É exatamente o módulo de C, né? Então, daí a gente conclui que A divide o máximo divisor comum de AC e BC, que é igual ao módulo de C. Ou seja, né? Se o A divide o módulo de C, a gente sabe então que o A divide C, que é o que eu queria provar aqui no teorema. Então, é um teoreminha aí que bem simples da gente enxergar ele. Ok, gente? Então, teorema importante e a gente utiliza ele, né? Para demonstrar esse teorema principal nosso que está no slide aqui, né? Que é o teorema que caracteriza as soluções. Né? Bom, então agora, né? Sem mais delongas, deixa eu demonstrar com vocês então esse teorema aqui, né? Que é uma demonstração rica em detalhes que fornece pista de como que você consegue obter e calcular essas soluções. Por isso que é importante, né? Lembra que na aula anterior, quando a gente fez esse teorema aqui, a gente chegou nesse x0 e nesse y0 como solução. E a gente obteve a forma como a gente calcula essa solução exatamente fazendo a demonstração. Então, por isso que eu faço questão de fazer essas demonstrações. Por quê? Porque essas demonstrações, elas são mais que uma demonstração. Elas mais que mostram que o resultado é verdadeiro. Elas te dão a pista de como você efetua os cálculos para obter a sua solução. Por isso que são muito importantes essas demonstrações e eu faço questão de fazê-las com vocês aqui. Então, pessoal, vou demonstrar isso aqui agora, né? A gente vai assumir, então, que D
é igual a RA mais SB, né? Existe esse R e esse S pelo teorema de Bezout, e utilizando o algoritmo de Euclides a gente consegue calcular esse R e esse S, né? E a gente vai utilizar ele. Bom, veja que a gente quer provar aqui um C e somente C, né? A gente quer provar um C e somente C. Que é o seguinte, xy é solução da equação de Diofantina, C e somente C, xy tem essas expressões. O que é provar um C e somente C? É provar que se xy é a solução, isso então implica em x ter aquela expressão. E a gente tem que provar também a recíproca, que seria a volta. Que se xy tem aquela expressão, então x e y vão ser soluções da equação diofantina. Vão ser soluções da equação diofantina. Então, como é mais simples provar a volta, eu vou começar provando a volta desse teorema aqui. Ok? Começar provando a volta. O que é provar a volta? Se x tiver aquela expressão ali, que é R que multiplica CD, mais B sobre D vezes T, e Y é S que multiplica C sobre D, menos A sobre D vezes T com T inteiro qualquer, então, né, esse XY é solução. Então, como que eu provo que aquilo é solução? Eu tenho que pegar aquela expressão, substituir na minha equação diofantina, e isso tem que dar o valor C no final da soma. Então, se eu fizer isso e der o valor C, quer dizer o quê? Que, de fato, aquela expressão de x e y vão ser soluções da equação diofantina. Ok, gente? Então, ó, a volta, então vamos fazer isso então. Substituindo x igual a R C sobre D mais B sobre DT e Y igual a S C sobre D menos A sobre DT. Na equação, a gente tem o seguinte, né? Então, ó, a gente tem o que na equação? A gente tem o A que multiplica x mais o B que multiplica y, né? Então, eu vou trocar o x e o y por essas expressões aí, né? Essas expressões vão realmente ser a solução, né? Se ao substituir aqui nesse termo aqui o x e o y, eu consegui verificar que ao final disso tudo, isso vai dar exatamente o valor C. Por quê? Porque eu vou estar verificando, né? Vou estar verificando que, de fato, o x e o y satisfaz a nossa equação, né? Que a equação, de fato, ocorre, né? Então, isso aqui vai ser o A que multiplica x, né? Que é R, multiplica C sobre D, mais B sobre D vezes T. T aqui eu estou pegando um valor genérico, número inteiro, né? Mais o B que multiplica quem? O y, né? O y é S que multiplica C sobre D menos A sobre D vezes T. Isso daqui agora a gente pode distribuir, né, essa conta aí, né? Mas antes de eu distribuir, eu vou observar o seguinte. Né? Esse R que multiplica C sobre D aqui, esse R que multiplica C sobre D é aquela solução x0. E esse S que multiplica C sobre D é aquela solução y0 que a gente viu exatamente aonde? No teorema anterior. Vou até voltar aqui rapidamente para vocês. Ó. A gente sabe já o quê? Que x0, como sendo R que multiplica C sobre D, que é o que eu escrevi aqui, é uma solução. E y0, que é S que multiplica C sobre D, também faz parte dessa solução. Então, esse x0 e y0, a gente já sabe que isso é uma solução, né? Então, eu vou apenas reescrever agora esse termo, né? Trocando esse termo por x0 e y0, que a gente já sabe pelo teorema anterior que é uma solução. Isso aqui vai ficar o A que multiplica, então, x0 mais B sobre D que multiplica T, mais o B que multiplica esse y0 menos A sobre D que multiplica T. Muito bem. Agora, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar o A que multiplica x0, né? Mais AB sobre D que multiplica T, mais B y0, menos BA sobre D, que multiplica T. Veja que esse termo agora ficou igual a esse, tá vendo? Ó? É AB vezes T sobre D, e aqui é menos BA vezes T sobre D, que é a mesma coisa, né? Só está invertido ali a ordem do A com o B, né? Então, eu sei que esses termos aqui simplificam, ok? Aqui vai ficar o A x0 mais B y0. Mas lembra que do teorema anterior, x0 e y0 era a solução da equação? Se é a solução da equação, quer dizer o que, então? Que A vezes x0 mais B y0 é igual a quem? É igual a C.
né? Isso aqui é igual a C, né? Você poderia colocar aqui na frente. Por quê? Porque justamente x0 y 0 é solução. Então veja que eu comecei com a equação aqui com o xy dado por essa expressão e no final aqui chegou igual a C. Então, de fato, quer dizer o quê? Que essa expressão para x e essa expressão para y satisfaz a equação diofantina. E se satisfaz a equação diofantina, então, de fato, é uma solução. Então, a gente provou o quê? Que essas expressões em função de t, não importam qual seja o t número inteiro, de fato representa uma solução para a nossa equação diofantina. E é daqui que você observa agora, então, né, desse teorema, que a equação diofantina, quando o máximo divisor comum do A e B da equação divide o valor C, ela tem infinitas soluções. Por que ela tem infinitas soluções? Veja que o t que aparece nessa expressão é um inteiro qualquer. Então, você poderia pegar o t igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Qualquer número inteiro que você coloca ali, você tem uma solução. E para cada número que você coloca ali, para cada número inteiro, você evidentemente tem uma solução diferente. Então, por isso que a gente tem infinitas soluções para a equação diofantina, quando o máximo divisor comum, né, do A e B divide o valor C. E claro, né, a gente viu no teorema anterior que caso o máximo divisor comum de A e B não divide C, a equação sequer tem solução, ela não tem solução. Mas quando divide, não apenas tem solução, como tem infinitas, né? E essas soluções aqui, dadas por essa expressão de x e por essa expressão de y, formam infinitas soluções, né? Agora eu vou provar a ida desse teorema. Professor, o que é provar a ida desse teorema aqui? Provar a ida desse teorema, pessoal, é o seguinte. Será que, a pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte. Será que essa equação diofantina não tem alguma outra solução que não seja dessa forma que eu apresentei aí? Um R que multiplica CD mais um B sobre D vezes T? Será que a gente não tem soluções de outra forma que não essas? É isso que eu vou provar agora. Como que a gente vai provar que, na verdade, não, né? A gente vai responder essa pergunta, né? E a resposta é não, não tem outra forma de solução. Se qualquer outra solução é uma solução para a equação diofantina, existe um t que você consegue escrever ela exatamente nessa expressão aí. Ela vai ser algumas dessas soluções que já estão apresentadas aí para vocês. Ok? Então, a resposta para a pergunta é não tem outras soluções a não ser essas infinitas soluções que eu estou apresentando para vocês. Como que a gente prova isso, então? Eu vou pegar uma outra solução arbitrária qualquer, x', y', para a equação diofantina. Eu vou assumir que é a solução. Assumindo que é a solução da equação diofantina, eu vou, então, provar que existe um t inteiro, de tal forma que o x' é R que multiplica C sobre D mais B sobre D vezes T', e o y' vai ser um S que multiplica C sobre D menos A sobre D vezes T. Então, eu vou encontrar um t tal que essa x', y' é um caso particular dessas soluções aí, né? Então, essa aqui é a parte que é um pouquinho mais difícil para provar, né? Porém, essa parte aqui que a gente provou é a parte mais simples, eu quis fazer ela primeiro já. Bom, então, ó, seja x' e y' uma solução arbitrária da equação diofantina. Então, vamos pegar x', y', uma solução arbitrária. Mostremos, é o que eu quero mostrar, mostremos que existe t pertencente aos inteiros, tal que eu consigo escrever x', né? Eu consigo escrever x' como sendo o R que multiplica C sobre D, mais B sobre D que multiplica T, e o y' eu consigo escrever como S que multiplica C sobre D, menos A sobre D, vezes T. Então, eu estou pegando x', uma solução arbitrária, que eu não sei a expressão dela, eu só sei que é a solução, e eu vou provar que existe um T, tal que eu consigo escrever também naquela expressão ali, essa solução aqui, né? Bom, quando a gente parte do pressuposto que x', y' é uma solução para o problema, a gente passa a ter, então, duas soluções para a equação diofantina. A x0 e y0, que a gente já sabe que é a solução desde o teorema anterior, e essa x' e y', que a gente está assumindo que é a solução agora, né? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem o quê? Como eu estou assumindo que x', y' é solução, então quer dizer o quê?
que AX' mais BY' é solução. Então, isso aqui é igual a C. Só que eu já sei também do teorema anterior o quê? Que o x0 e y0 também é solução, não é mesmo? Então, eu sei também que C é igual a que multiplica x0 mais B que multiplica y0. Por quê? Porque ambos os valores são soluções. Então, ambos x', y' e x0 e y0 são soluções. Então, ambos satisfazem a equação. Então, ambos, quando multiplica por A, multiplica por B e soma, dá o valor C que está aparecendo aqui. Então, a gente sabe que isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, a gente conclui o quê? Né? Que o lado esquerdo vai ser igual àquele lado direito. Né? Logo, a gente sabe, então, que AX' mais BY' é igual a AX0 mais BY0. E aqui eu posso agora reagrupar esses termos, né? Ou seja, a gente sabe o quê? Quando a gente reagrupa esses termos aqui, a gente sabe que o A, eu posso colocar o A em evidência para o lado de cá, né? Que multiplica x' menos o valor x0, né? X' menos o x0, vai ser igual, né? O B que multiplica o y0 menos y'. Então, é como se eu passasse esse cara para o lado esquerdo e passasse esse aqui para o lado direito, né? E tirasse o B e o A em evidência de cada lado aí. Okay? Então, a gente tem essa igualdade aqui como sendo verdadeira, né? Vou chamar isso aqui de 1. Agora, observe o seguinte. Por outro lado, o D é quem? É o máximo divisor comum de A e B. Por outro lado, D é o máximo divisor comum de A e B. Se D é o máximo divisor comum de A e B, quer dizer o quê? Que D divide A e D divide B. Então, por outro lado, D divide A e D divide B. O que significa o D divide A e o D divide B? Isso significa o quê? Que existe, né, existe A1 e B1, tal que, se o D dividir A, quer dizer que A é igual a quem, então? O A é igual a D que multiplica A1, né? E B é igual a D que multiplica B1. Então, a gente sabe que isso daqui é verdade. Né? Por quê? Porque D é o máximo divisor comum, então é um divisor comum, então divide ambos, então existe A1 e B1, tal que você consegue escrever o A como sendo D vezes um A1 inteiro e o B como sendo D vezes um B1 inteiro. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir, né, esses valores na equação 1 que está aqui. Né? Substituindo em 1, obtemos o seguinte. Né? Você vai obter o quê, então? Que D que multiplica A1, que multiplica x' menos x0, é igual a D que multiplica B1, que multiplica y0 menos y'. Ou seja, eu posso simplificar esse D que aparece multiplicando em ambos os lados. Eu tenho que A1, que multiplica x' menos x0, é igual a B1, que multiplica y0 menos o y'. Agora, observe o seguinte. Quando eu olho para o número A1 vezes x' menos x0, e olho para o que está escrito do lado de cá, o que eu concluo? Que A1 vezes x' menos x0 é igual a quem? A B1, que multiplica y0 menos y'. Então, se eu conseguir escrever tudo isso do lado esquerdo como sendo B1 vezes alguém, quer dizer o quê? Quer dizer que B1 divide o que está aqui do lado esquerdo. Tudo que está do lado esquerdo eu consegui escrever como sendo B1 vezes alguém. Esse aqui é um número inteiro, eu não sei quem é, mas eu sei que é um número inteiro. Então, eu consegui escrever tudo que está do lado de cá, do lado esquerdo, como sendo B1 vezes um outro número inteiro. Né? Disso a gente conclui o quê? Logo, a gente conclui, então, que B1 divide A1 que multiplica x' menos x0. Então, a gente consegue concluir que B1 divide A1 que multiplica x' menos x0. E agora, observe o seguinte, né? Quem que é o máximo divisor comum de B1 e A1? Além disso, a gente tem o seguinte, né? Que o máximo divisor comum de A1 e B1 é igual
ao mass divisor comum. Eu vou calcular o mass divisor comum de A1 e B1. Quem que é A1? Se a gente olhar o A1 aqui, ó, eu posso isolar o A1. O A1 é exatamente o quociente, né, da divisão de A por D, e o B1 é o quociente da divisão de B por D. Então, eu posso trocar o A1 por A sobre D e o B1 por B sobre D. Né? Então, isso aqui é A sobre D e aqui é B sobre D. Né? Troquei o A1 e o B1 por esses valores respectivamente, porque o A1 é o quociente da divisão de A por D e o B1 é o quociente da divisão de B por D. Só que agora eu posso usar a propriedade do mass divisor comum, né? Se eu tenho o mesmo valor multiplicando em ambos os membros aqui onde eu calculo o mass divisor comum, quer dizer que eu posso tirar esse D em evidência, né? E vai ficar só o mass divisor comum de A e B. Então a gente viu aí essa propriedade aqui. Só que o mass divisor comum de A e B é quem? É o próprio D. Então eu fico com D dividido por D, que no fim das contas vai dar quanto? Vai dar exatamente o valor 1. Olha que coisa maravilhosa. Então, pessoal, a gente concluiu duas coisas aqui agora. Primeiro, que o B1 divide A1 vezes x' menos x0. E a gente concluiu também que o mass divisor comum de A1 e B1 é 1. E é aqui agora que eu vou utilizar o mass divisor, o teorema de Euclides. É aqui que eu vou utilizar o teorema de Euclides. Por quê? Eu tenho que B1 divide um produto, que é A1 por x' menos x0. E eu sei que o mass divisor comum entre o B1 e o A1 é 1. Não é mesmo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o B1 vai dividir o outro cara. Lembra? A gente tinha um mass divisor comum lá de A e B sendo 1. Se o A divide o B vezes C, então quer dizer que o A divide C. Então, se esse cara divide o produto e o mass divisor comum dele com o primeiro cara que multiplica é 1, não tem saída. Esse cara tem que dividir esse outro termo que aparece aqui multiplicando, né? Então, pelo teorema de Euclides, temos que B1 divide quem? X' menos x0. A gente tem que B1 divide x' menos x0. Mas o que significa B1 dividir x' menos x0, né? Pela definição de divisão exata. Ou seja, existe um número inteiro que eu vou chamar de t. Existe um número inteiro que eu vou chamar de t, que já vai ser o t que vai aparecer lá no nosso enunciado do teorema, que vai ser o t ali da solução, né? Se B1 divide toda essa galera aqui, quer dizer o quê? Que existe um t tal que eu consigo escrever o dividendo, né, que é x' menos x0, como sendo quem? O B1 que multiplica esse valor t aí. Esse valor t. Ok, gente? Por quê? Porque B1 divide x' menos x0. Então, x' menos x0 é igual a B1 vezes um número inteiro, que eu chamei aqui de t. Então, existe esse número inteiro tal que isso aqui acontece. Bom, daí a gente obtém o quê, então? É só isolar o x', né? X' vai ser quem, então? Esse x0 está negativo, passa para lá positivo. x0 mais B1 vezes t. Mas quem que era o x0, né? O x0 é aquela solução do teorema anterior, lembra? Que é R que multiplica C sobre D. Então, isso aqui vai ser o R que multiplica C sobre D, mais quem que é o B1? O B1 é o quociente da divisão, né? Se a gente olhar aqui, ó, o B1 é o quociente da divisão de B por D. B1 é o quociente da divisão de B por D, onde D é o mass divisor comum de A e B. Então, quer dizer o quê? Que o B1 é o quociente da divisão de B por D, né? Vezes o T. Veja que é exatamente a solução que a gente obteve ali, ó. R que multiplica C sobre D mais B sobre D vezes um certo valor T. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente obteve a solução x'. Falta quem? Obter a y'. Ok? O que eu faço? Uma vez que eu achei x' menos x0, é só eu substituir aqui nessa equação que a gente tinha aqui, ó. Substituir aqui, que a gente consegue achar. Eu vou substituir o x' menos x0, que a gente encontrou agora, e vou isolar o y' para eu calcular ali o y'. Ok?
Então, ó, vamos chamar... Acho que eu não dei número para essa equação aqui, né? Chama ela de 2. Só para facilitar, né? Então, eu v' substituir x' menos x0 aqui nessa equação 2, né? Eu vou até copiar ela aqui. Para a gente usar ali embaixo. Então, ó, substituindo x' menos x0 igual a B1 vezes T na equação dada nessa equação aqui, a gente tem o seguinte. Então, ó, a gente acabou de concluir aqui que o x' menos x0 é B1 vezes T. Eu vou substituir x' menos x0 aqui. A gente vai ter o que, então? O A1 que multiplica B1 que multiplica T igual a B1 que multiplica Y0 menos quem? O Y'. Né? Aqui a gente pode simplificar esse B1 aqui, né? Ou seja, a gente tem que o A1 vezes T é igual a Y0 menos Y'. Portanto, qual que é a conclusão que a gente faz aqui, então? Que Y', né? Eu posso passar esse Y' para cá, passar esse cara para o lado de lá, né? Que, na verdade, o correto seria você falar, somando o Y' dos dois lados e subtraindo A1 vezes T dos dois lados, a gente teria o que, então? Isso aqui seria, o Y' seria o Y0 menos o A1 vezes T. Mas quem que era o Y0? O Y0 é aquela solução que a gente tinha lá no teorema anterior, ó, que é o S que multiplica C sobre D, né? Então, vai ser aqui o S que multiplica C sobre D, não é mesmo? Menos o A1. O A1 é o quociente da divisão de A por D, né? Só voltando aqui para vocês relembrarem. O A1 que a gente tinha, o A1 aqui, ó, ele é o quociente da divisão de A por D. Tá vendo? Ó? Então, se eu dividir os dois lados por D aqui, eu tenho que o A1 é o quociente da divisão de A por D. Então, eu posso trocar A1 por A sobre D, por A dividido por D. E como D é um divisor comum de A e B, pessoal, então sempre, né, esse número vai ser um número inteiro. Essa divisão sempre vai ser uma divisão exata, ok? Então, menos, então vai ficar aqui o A sobre D, que multiplica T. Então, veja, ó, tanto aqui, né, isso que eu acabei de falar para você é o seguinte, tanto essa divisão quanto essa sempre vai ser um número inteiro. Né? E aqui no x' é a mesma coisa. Essas divisões sempre são divisões inteiras. Por quê? Sempre são divisões exatas, que dá resultado inteiro. O C, a gente já sabe o quê? Que o máximo divisor comum de A e B divide C. Esse é justamente o critério para a existência de solução, não é mesmo? E a gente sabe que D, por ser o máximo divisor comum de A e B, então ele é um divisor comum. Se é um divisor comum, D divide B, então esse resultado aqui é um número inteiro. E a gente sabe também que D divide A, então isso aqui também é um número inteiro. Já essa divisão é um número inteiro porque, para existir solução da equação de Diophantine, o D deve dividir C. Se o D divide C, essa divisão é inteira. E aqui também é exatamente o C sobre D, né? Ou seja, o D divide C, então C sobre D também é um número inteiro. Também é uma divisão exata. Ok, gente? Com isso, então, a gente pegou x' e y', uma solução aleatória, e utilizando as propriedades da solução, utilizando as propriedades do máximo divisor comum, utilizando o teorema de Euclides, a gente conseguiu provar, então, que existe um T, né, que eu consigo escrever essa solução, que a princípio era uma solução arbitrária genérica, que eu não sabia a expressão dela, eu consegui escrever como sendo a expressão da solução geral. Né? Então, não tem saída. Todas as expressões dessa forma aqui são soluções, e todas as soluções são expressões que possuem uma dessas formas aqui. Por isso a gente diz, então, que x, y é a solução da equação de Diofantina. Se e somente se, x tem uma dessas duas formas aí. X e y pode ser escrito nessa forma aí. E o t, lembrando, é um número inteiro aleatório, pode ter, então, aí qualquer solução. Ok, gente? Então, isso aqui conclui a prova dessa demonstração nossa. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou resgatar um exemplo que a gente viu na aula passada, tá, pessoal? Na aula passada, né, eu apresentei esse exemplo aqui dos pacotes de ração. Não sei se vocês lembram, né? A gente supôs ali que você desejasse comprar, por exemplo, 34 kg de rações para cachorro, né? Porém, que numa determinada loja lá só vendesse
rações em saco de 3 e 7 quilos. Né? Então a pergunta que fica é: quantos sacos de 3 quilos, quantos sacos de 7 quilos você deve comprar para que você consiga ter os 34 quilos de ração que você deseja, né? Então isso aqui foi um exemplo que eu dei de aplicação da equação de Diofantina, né? Em que você pode ter um problema prático aí que você obtém a solução dele utilizando a equação de Diofantina. Na época lá eu simplesmente falei para vocês que x0 igual a 2, y0 igual a 4 era uma solução, né? E eu falei também o quê? Que outra solução seria o x1 igual a 9 e o y1 igual a 1. Então eu afirmei que a solução, de fato, né, se você coloca aqui o x igual a 2 dá 3 vezes 2 dá 6, o y igual a 4 dá 28, o y igual a 4 dá 4 vezes 7, que dá 28. 28 com 6 dá 34. Mesma coisa se eu colocar o x1 igual a 9, 3 vezes 9 dá 27. 27 mais 7 vezes 1, né? 7 vezes 1 dá 7, então 27 mais 7 também dá 34. Então, de fato, é fácil você ver que isso aqui é a solução. Mas a pergunta é, né? Como que eu consigo deduzir essas soluções aí? Então, para você deduzir essas soluções, né, para você encontrar elas, agora a gente tem condições com esses dois teoremas, né, de encontrar essas soluções aí. E é isso que eu quero fazer com vocês nesse exato momento agora, né? Então, a gente tem aqui a equação de Diofantina associada a esse problema, né, que é a equação 3x mais 7y igual a 34. Bom, aqui, pessoal, a gente tem que fazer várias etapas no problema, né? A primeira etapa que a gente tem que fazer é a seguinte, né? Essa equação tem solução? É a primeira pergunta que a gente tem que responder quando a gente vai resolver, né? Claro, aqui a gente já sabe, mas suponha que a gente não conhecesse a solução, né? Então, e você tivesse com um problema genérico. A primeira pergunta que você tem que responder é: a equação de Diofantina tem solução? Porque não adianta você aplicar a fórmula para a solução se a equação não tem solução. Quer dizer que aquela fórmula não vai servir. Né? Ela não vai dar certo, ela só dá certo quando tem solução. Né? Veja que aqui no teorema, eu falo que aquela expressão é solução, mas eu parto desde lá do início do fato que o máximo divisor comum divide C. Então, se eu já parto desde o início que o máximo divisor comum divide C, pelo teorema que a gente viu na aula anterior, a gente já sabe que essa equação necessariamente tem solução. Então, essa expressão de xy é solução para a equação de Diofantina quando a equação de Diofantina tem solução. Se não tem, aí não tem como ser solução, porque não tem solução, como é que vai ser solução, né? Não tem como. Vocês podem até pegar uma equação de Diofantina que não tem solução e tentar verificar se vai dar certo e não vai dar certo, porque não pode dar certo, porque não tem solução. Beleza? Então, a primeira pergunta que você tem que responder é: tem solução? Como que você verifica isso? Calcula o máximo divisor comum. De quem? Do cara que multiplica x com o cara que multiplica y. Se o máximo divisor comum der um número que divide 34, legal, tem solução. Se não der, então aí o problema acaba aqui e já não tem solução, você já conclui isso, né? Então vamos calcular o máximo divisor comum, né? Então eu quero calcular o máximo divisor comum de 7 e 3, ou 3 e 7, né? Que é a mesma coisa, né? A gente já viu a propriedade de máximo divisor comum. Se eu inverto a ordem dos elementos aqui, eu não altero o divisor comum. O máximo divisor comum. Bom, como a gente calcula? A gente aplica aquele algoritmo, né? De Euclides. Coloco o 7 aqui, coloco o 3 aqui, vamos fazer as divisões sucessivas. 7 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 3 dá 6. 6 para chegar no 7 falta 1. Pega esse resto, coloca aqui, vamos dividir 3 por 1. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, para 3 dá resto 0. Chegou no resto 0, quer dizer o quê? Que o último resto que você obteve aqui, ele é o seu máximo divisor comum, né? Então, quer dizer que o seu máximo divisor comum é igual a 1, né? Como 1 divide 34, né? Basta você observar que 34 é igual a 34 vezes 1, né? Então, quer dizer que 1 divide 34. A equação possui soluções, né? E a gente já sabe agora que a gente já fez os teoremas todos, né? Que não só possui solução, mas como também possui infinitas soluções, não é mesmo? Vou deixar aqui para a gente usar essa fórmula aí depois. Então, primeira pergunta respondida, tem solução, beleza. Qual que é o segundo passo? Veja que para você construir a solução nesse teorema, a gente utilizou a solução x0 e y0. E para ter a solução x0 e y0, a gente precisa de quem? Do R e o S.
onde o R e o S são os valores na qual eu consigo escrever o máximo divisor comum como combinação linear do A e do B. Então, quem que é o próximo passo que a gente tem que fazer aqui? Encontrar R e S, né? Então, o próximo passo é encontrar x0 e y0. Achar a solução x0 e y0, né? Isto é, mas achar a solução x0 e y0 é a mesma coisa que você tem que encontrar o R e o S, né? Isto é, encontrar R e S tais que eu consigo escrever o máximo divisor comum, que nesse caso é 1, como sendo R que multiplica o cara que multiplica o x, né? Que é o 3, mais S que multiplica o cara que multiplica o B, que no nosso caso aqui é o 7. Né? Como que a gente encontra R e S? A gente utiliza o algoritmo de Euclides de novo, né? A gente olha aqui, ó, e pega as divisões que a gente fez. Esse caso aqui vai ser mais simples. Por quê? Porque eu só fiz uma divisão, né? Dividi o 7 por 3 e já obtive depois ali o máximo divisor comum na sequência. Né? Então, eu fiz uma divisão, na segunda divisão já terminou o processo. Então, eu preciso só dessa divisão até chegar na última divisão que deu o resto zero. Eu não preciso utilizar que 3 dividido por 1 dá 3 de resto zero. Eu utilizo sempre a última divisão que deu o resto. Quem foi a última divisão que deu o resto não nulo aqui? Né? A gente utiliza sempre a última divisão que tem resto não nulo. Quem foi a última divisão que teve resto não nulo? 7 dividido por 3, não é mesmo? 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Né? Então, esse é o processo pelo qual a gente encontra o R e o S. Né? Como 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1, né? Temos o quê? Veja aqui, por quê eu tenho que considerar isso aqui, né? Veja que aqui, quando a gente fez esse processo, esse resto que aparece aqui, ó, ele é o mesmo que aparece aqui, né? A gente sempre pega o resto daqui, coloca lá e vai fazendo as divisões, não é mesmo? Então, esse máximo divisor comum que apareceu aqui, que é o nosso D, ele é o último resto que apareceu. E é por isso que eu preciso escrever isso daqui. Porque esse máximo divisor comum, ele é esse mesmo resto aqui, ó. Então, o cara que é o máximo divisor comum, que é o nosso D, que no caso aqui agora vale 1, ele é o último resto que apareceu, né? Ó. Isso você observa aqui pelo algoritmo. Esse resto é o último resto não nulo que apareceu. O resto nulo a gente desconsidera. Mas o último resto não nulo, ele é exatamente o máximo divisor comum. E se eu quero escrever o máximo divisor comum como sendo essa combinação linear, eu vou utilizar agora essa divisão que eu fiz. E eu vou isolar, né? Eu vou isolar. Só um segundo aí, gente, que tocou ali. Desculpa aí. Eu vou isolar. Como eu quero escrever o máximo divisor comum, que no caso aqui é 1, como combinação do 3 e do 7, e eu tenho ele aqui na divisão, basta eu isolar ele aqui para eu saber quem é o R e o S, né? Então, a gente tem que 1 é igual a quem? A 7 menos 2 vezes 3. Ok? Que isso daqui vai ser igual a quem? Agora, veja a ordem que você está trabalhando aqui. Ó. O R sempre está associado com o cara que multiplica x, ou seja, com o A, que no nosso caso é 3, e o S está associado sempre ao 7. Então, você tem que inverter a ordem aqui. Isso aqui vai ser igual a menos 2, que multiplica 3, né? Mais 1, que multiplica quem? Que multiplica 7. Então, veja, ó, o D está aqui, né? Que é o nosso D. Aqui está o 3, aqui está o 7. Quem é o R e quem é o S, né? Logo, a gente tem que R é igual a menos 2 e S é igual a 1. Né? Daí, a gente consegue quem? A solução x0, né? Quem que é a nossa solução x0? É o R, que é menos 2, que multiplica quem? O C. Quem que é o C? O C, no nosso caso aqui, ó, é o cara que aparece lá do lado direito da equação de Diofantina, que no nosso exemplo aqui é o 34. Então, é o C, que é 34, né, como vocês podem ver no slide ali na fórmula, dividido pelo máximo divisor comum, que é 1. Né? E y0 é igual ao S, que é 1, que multiplica o C, que é 34, dividido pelo máximo divisor comum, que é 1. Né? Ou seja, a gente tem então que x0 é igual menos 2 vezes 34, dá quantos aqui? Dá menos 68. E y0 é igual a 34.
Olha que interessante aqui, ó. Vamos olhar o nosso problema agora aqui. Quais eram as soluções que eu tinha apresentado para vocês aquele dia? Uma das soluções era x0 igual a 2, y0 igual a 4. E a outra solução era x1 igual a 9, y1 igual a 1. A gente acabou de achar outras duas soluções aqui, não é mesmo? Isso aqui de fato vai ser solução, né? Por que que vai ser solução? Se a gente multiplicar ali, ó, vamos ver o que acontecer. Se eu multiplicar, então, 3 por menos 68, né? E somar aqui o 7, né? Pelo y0, que é 34, isso aqui vai dar quanto, né? 3 vezes 68 vai dar 3... dá 180... 180... Vai dar menos 204, né? Mais... aqui vai dar 7 vezes 34... Vai dar 210... 238. E quanto que é? Menos 204 mais 238. Vai ficar 38 menos 4 dá 34, né? Então isso aqui dá exatamente 34. Então veja que de fato isso aqui é uma solução para a equação de Diofantina. Tá vendo? Porque deu os 34, que é o valor do C nosso. Porém, pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho um x0 como sendo uma solução aqui negativa, tá vendo? Ó, o x0 é um valor negativo, o y0 é positivo. Quer dizer que no nosso problema não faz sentido ter solução negativa. Por quê? Eu quero comprar uma quantidade, eu quero adquirir uma quantidade de saco de ração de 3 kg e uma quantidade de saco de ração de 7 kg. Então isso aqui está falando o quê? Que eu teria que pegar da prateleira 34 pacotes de ração de 7 kg, não é mesmo? Que é o y0. E eu teria que colocar na prateleira 68 pacotes de 3 quilos. Esse menos significaria, ao invés de eu pegar na prateleira, eu colocar na prateleira. Então veja que isso não faz sentido, né? Por quê? Porque você vai na loja comprar o produto lá, você vai só pegar os produtos, você não vai devolver, a não ser que você estiver fazendo uma devolução da mercadoria, né? Mas já não faz muito sentido, né? Você quer adquirir uma quantidade de ração, né? Você não quer ir lá devolver, né? Mas seria o equivalente a você devolver 68 pacotes de ração e pegar 34. E aí a diferença ia dar exatamente ali os 34 quilos que você quer. Beleza, gente? Então, veja que quando a gente tem solução negativa aqui, isso aqui não interessa pra gente. E por esse método que a gente faz aqui de usar o algoritmo de Euclides, fatalmente a gente acaba praticamente sempre, né, quando a gente tem os números positivos, tendo uma solução positiva e a outra negativa, pela própria maneira como a gente resolve, né? Por quê? Toda vez que você escreve isso daqui, ó, quando você tem o D, né, ou melhor, quando você escreve aqui a divisão, né, o 7 dividido por 3, por exemplo, você vai isolar o resto. E isolar o resto, você ganha um cara negativo, né? E é esse cara negativo que foi carregando aqui, ó, que fez, no final das contas, com que eu tivesse uma solução negativa. Então, fatalmente, na maioria dos casos, a gente sempre acaba caindo numa solução negativa. Por isso que é importante a gente fazer o que agora? Encontrar quem é a nossa solução geral, ou seja, todas as soluções possíveis, né? Todas as soluções que são possíveis. Que é o que eu vou fazer agora, que é o último passo. Então, esse passo aqui tá ok, né? Ok, encontramos x0 e y0. Aqui a gente já tinha visto, ok, tem a solução, e a gente vai para o último passo agora, que é encontrar a solução geral. Então, agora a gente vai para solução geral. A gente sabe que a solução geral é igual a quem, pessoal? X, né, que é a solução geral, é o R que multiplica o C dividido por D, mais quem? O B dividido por D, que multiplica T. Né? E o Y é igual o SC sobre D, menos o A sobre D, que multiplica T. Ok? Na verdade, a gente sabe o quê? Que esse cara aqui é o X0, esse cara aqui é o Y0, que a gente já fez essa conta aqui, tá vendo? Ó? A gente já fez essa conta aqui, né? Ó? Quando a gente calculou o X0 e Y0, ó, esse aqui era o R, esse aqui era o S, tá vendo? Ó? Então, a gente já pode aproveitar essas contas ali, não precisa fazer tudo de novo aqui. Beleza? Então, quem que é a sua solução geral? X vai ser igual a x0, né? Quem que é o x0? Menos 68. Então, vai ser aqui menos 68. Mais quem?
B sobre D. Quem que é B? O B vale 7, né? Então, é 7 sobre o masso divisor comum D, que é, no caso nosso aqui, 1. 1 vezes T. E Y é igual ao Y0, a gente já calculou também, a gente pode aproveitar ele, que é 34. Né? Menos o A. O A é quem? O A vale 3. Então, é 3 sobre o masso divisor comum, que é 1, vezes T. Né? Daí, a gente tem a solução, então, x como sendo menos 68 mais 7t, e y como sendo 34 menos 3t. Agora, pessoal, a gente achou a solução geral. Então, para qualquer t inteira, onde t aqui pode ser qualquer número inteiro que a gente considera. Feito isso, quer dizer o quê? A gente achou a nossa solução geral. Professor, mas como que você chega naquela solução x0 igual a 2, y0 igual a 4, x1 igual a 9, y igual a 1? Veja que, pela natureza do nosso problema, que é você comprar os produtos na prateleira lá da loja, você só vai adquirir. Então, você vai pegar quantidades o quê? Positivas de produto, não é mesmo? Então, só faz sentido para a gente analisar o quê? As soluções que são positivas. Então, eu vou fazer uma análise agora para eu ver para quais t inteiros, né? Tanto essa expressão quanto essa vão ser positivas. Por quê? Porque a natureza do meu problema agora eu querer apenas as soluções positivas, né? Então, ó, como devemos ter x e y maiores ou iguais a 0, segue que. Então, você quer então que menos 68 mais 7t seja maior ou igual a 0 e 34 menos 3t também seja maior ou igual a 0. Bom, aqui agora, né, a gente tem... Isso aqui vai ser equivalente, então, a 7t ser maior ou igual a 68 e a 3t, né, ser menor ou igual a 34, né? Eu passo esse cara para o lado de lá, ele vai ficar menor ou igual a 34, tá vendo? Logo a gente tem o quê, então? A gente tem que o t tem que ser maior ou igual a 68 sobre 7. 68 sobre 7, pessoal, é aproximadamente 9,7. E a gente tem também o t tem que ser menor ou igual, né, a 34 sobre 3, que dá aproximadamente 11,3. 11,3. Mas lembra que o t é o quê? O t é um número inteiro, ó. Tá escrito aqui que o t é um número inteiro. Então, embora eu sei que o t tem que ser maior ou igual que esse número aqui, que não é inteiro, mas eu sei o quê? Que o t é inteiro. Então, não é que o t vai ser 9,7 ou 68 sobre 7. Não. Sabendo que o t tem que ser inteiro, quem são os inteiros que estão acima de 9,7 e abaixo de 11,3? Portanto, a gente tem quais possibilidades para t? Maior que 9. Quem são os t maiores que 9,7? O 10 e o 11 também é menor que 11,3, né? Portanto, a gente tem que o t é igual a 10 ou t é igual a 11. Agora você faz o quê? Você substitui o t igual a 10 e o t igual a 11 para você obter as soluções aqui na sua expressão. Tá vendo? Ó? Na sua expressão. Então, vamos lá. Assim, né? Quando você tem o t igual a 10, quem é a sua solução x? X é igual, né? Vou até olhando aqui, ó. Menos 68 mais 7t. Então, aqui é menos 68 mais 7 vezes t. O t agora é igual a 10. E y é igual a 34 menos 3 vezes 10, não é isso? Então, vamos confirmar se é isso mesmo. Aqui, ó, o y é 34 menos 3 vezes t. Então, é 34 menos 3 vezes 10. Ou seja, quem que é a sua solução aqui? X igual 7 vezes 10, 70. 70 menos 68 dá 2. E 33 vezes 10 dá 30. 34 menos 30 dá 4. Então, quando t igual a 10, você tem a solução x igual a 2 e y igual a 4, que é a primeira solução que eu apresentei para vocês no slides, né? E quando você tem aqui o t igual a 11, quem é a sua solução?
x igual a menos 68 mais 7 vezes 11, e y é igual a 34 menos 3 vezes 11, né? E nesse caso você vai ter o quê? 7 vezes 11 dá 77, 77 menos 68, 77 menos 68 dá 9, né? Então você tem x igual a 9, e aqui 3 vezes 11 dá 33, 34 menos 33 dá 1, e y igual a 1. Então é daqui que a gente tira a solução ali, x1 igual a 9 e y1 igual a 1. Então veja que a gente então precisou fazer essa análise aqui em face do problema. O problema então exigiu que a gente fizesse essa análise aqui, e por fim a gente sabe então que essas são as duas únicas soluções que a gente vai ter positiva para esse problema nosso aqui. Ou você compra 2 sacos de 3 kg e 4 de 7, ou você compra 9 sacos de 3 kg e um saco de 7 kg para você obter os 34 kg de ração que você deseja aí. Então, isso aqui é a maneira pela qual aí você consegue resolver esse problema, tá, pessoal? Então, observação final aqui, na verdade, resolver o problema, ele terminou aqui, ó, né, que você achou o quê? Você achou aqui a solução, né, geral para sua equação de Diofantina, onde o t pode ser qualquer inteiro. Agora, a gente precisou fazer essa análise do x positivo, que foi uma característica do nosso problema e não mais da equação de Diofantina. Então, quando você olha só para a equação de Diofantina, né, que no caso aqui é essa equação aqui, 3x mais 7y igual a 34, a solução é tudo isso aqui, ó. Você tem aqui essas infinitas soluções para essa equação de Diofantina. Beleza? Então, resolver a equação de Diofantina é chegar nesse ponto aqui. Agora, como a gente tem um problema cuja natureza dele a gente quer que o x e o y sejam sempre positivos, aí a gente precisou fazer aqui essa análise dos sinais aqui do x e do y, né, e concluiu aqui então que as duas únicas possibilidades para a solução, quando eu passo a exigir que o x e y são positivos, são essas duas soluções que eu apontei para vocês aqui. Beleza, gente? Essa aula acabou alongando um pouco, porque não tem como, pessoal. Esses exemplos são exemplos longos, né? E para fazer todas as contas detalhadinha, ele toma tempo mesmo, não tem como. Então, por isso, eu peço desculpa aí por ter alongado um pouco nessa aula aí, mas eu queria fazer essas contas com bastante detalhes aí para vocês enxergarem, beleza? Bom, então o que eu queria falar com vocês era basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí. E até uma próxima oportunidade aí. Um abraço para todos vocês, então. Até mais.